Nesse tempo que teremos agora, nós vamos meditar no tema Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que a palavra doutrina causa em você? Doutrina é uma palavra que causa arrepio para muita gente. Tem uma denominação lá na nossa cidade e que para eles doutrina é quando o pastor reúne a igreja e dá aquela ensaboada e fala um monte de coisa errada que eles estão fazendo. Para eles isso é doutrina. O pastor deu uma doutrina hoje. Como assim? Doutrina não é o que o pastor sempre dá? Muita gente imagina que teologia ou estudar teologia é algo para velhinhos de óculos, barrigudinhos, lendo aqueles livros grossos o dia inteiro e falando termos complicados como infralapsarianismo, supralapsarianismo. E mais recentemente, de uns anos para cá, por conta da internet, né, e tanta treta que acontece na internet, muita gente despertou para estudar teologia. E a gente vê muita gente colocando lá na bio do Instagram, teóloga, teólogo, são teólogos de 22 anos vendendo curso. Né, são teólogos querendo ensinar pastores a como pastorear o rebanho de Cristo, que não tem nenhuma caminhada, não tem nenhuma maturidade. E toda essa teologia que eles bebem, que eles leem, que eles discutem, serve tão somente para eles vencerem os debates na internet, as discussões na internet, parecerem melhores que os outros. Eles debatem de uma forma agressiva, muitas vezes desrespeitosa, às vezes eles deixam de valorizar aquele servo do Senhor que está pregando na igreja há 20 anos a palavra de Deus, mas de repente ele sabe mais do que aquele pastor e quer ensinar aquele pastor como pregar, o que falar. Doutrina e teologia não é algo que deveria ser interesse apenas de alguns pastores mais estudiosos, aqueles que têm mais facilidade, velhinhos, barrigudos ou não. E tampouco deveria ser buscado com esse objetivo de discutir, de querer ser melhor, vencer a discussão no X, no Instagram, enfim. O estudo diligente da palavra de Deus deveria ser, com todos os seus temas, às vezes mais complexos, outros mais simples de entendimento, na teologia sistemática, que é como a gente dogmatiza alguns assuntos na palavra, a doutrina da salvação, a doutrina da eleição, a doutrina do pecado, a doutrina de Cristo, ou na teologia bíblica, em toda a sua narrativa, que nos leva a um ponto central do resgate que o Senhor Deus veio fazer ao homem, o herói que é o Senhor Jesus, que vencendo tudo nos conquistou para o Pai, o tema central. Nós devemos estudar diligentemente isso com o objetivo de crescermos em fé, esperança e amor. Esse deve ser o objetivo. Essas são chamadas virtudes teologais. E cada uma de nós precisa continuamente crescer. Essa é a oração. Senhor, aumenta a nossa fé. Nos dá esperança. Como é triste alguém que vive sem esperança no mundo. E aumenta o amor. E o amor é o que vai ficar no final. Dessas três é o maior. Porque vai chegar um tempo que a gente vai ver com os nossos olhos, não vamos precisar ter fé. Nós vamos viver a realidade da consumação, não vamos precisar de esperança, mas o amor vai permanecer, o nosso amor pelo Senhor e o nosso amor crescente de uns para com os outros. A nossa vida, ela é um produto da teologia que nós abraçamos. Um dia meu esposo conversou com um pastor e um presbítero de uma igreja, e ele disse: aqui na igreja nós não estamos preocupados com doutrina, nós estamos preocupados com vida. E isso parece tão espiritual, mas é uma falácia. Isso não é verdade. A nossa vida ela precisa estar alicerçada sobre algo. E a nossa vida precisa estar alicerçada na doutrina, no ensino de Cristo. E foi quando ele apresentou aquela ideia dos dois fundamentos, da casa edificada sobre a areia, da casa edificada sobre a rocha, ele estava falando do fundamento do seu ensino. Esse é o fundamento que nós podemos construir a nossa vida. Todos nós somos teólogos, já disse um teólogo. A questão é se somos bons teólogos ou maus teólogos. Teólogas, no nosso caso. E o que é que difere um bom teólogo de um teólogo que não é bom? É se um teólogo fundamenta todo o seu pensamento acerca de Deus, de si, do mundo, do homem, do futuro, com base na revelação de Deus e toda a revelação de Deus, e não um trecho que eu separei para construir toda a minha doutrina em cima daquele texto sem avaliar o contexto geral das Escrituras. Um teólogo americano chamado Jonathan Edwards, que viveu no século XVIII, ele disse que as santas afeições não são calor sem luz, mas sempre surgem da informação do entendimento,
de alguma instrução espiritual que a mente recebe, de alguma luz ou conhecimento real. Nossa mente precisa dessa instrução, dessa luz, desse conhecimento real, para que as santas afeições existam em nós e cresçam em nós a cada dia. E é isso que uma doutrina bíblica, sadia, profunda, ela vai fazer por nós, ela vai nos apontar a verdade, que quando são aprendidas e apreendidas, elas vão mudar completamente a nossa vida, de dentro para fora. Essa doutrina, então, é como eu falei, o alicerce sobre o qual nós nos fundamentamos. E todo mundo sabe o risco de uma fundação mal feita, na verdade. Lá em Recife, de vez em quando, um prédio cai. Tem um terreno que atrapalha, mas muitas vezes o problema está numa fundação que foi mal feita. E todo aquele edifício pode ruir em questão de segundos. E uma das doutrinas mais profundas, mais belas, mais aplicáveis é a doutrina que nós temos cantado aqui nessa música, que eu nunca tinha ouvido, agora eu vou voltar para casa. Oliveira verdadeira. Depois, quem vai tirar essa música da minha cabeça? É a doutrina da nossa união com Cristo. Não é isso que a gente está cantando aqui? Essa doutrina ela foi definida por Luiz Berkhoff como aquela união íntima, vital e espiritual entre Cristo e seu povo, em virtude da qual ele é a fonte de sua vida e força, de sua bem-aventurança e salvação. E essa é uma das doutrinas mais bem fundamentadas na palavra de Deus. Tem mais de 200 referências só no Novo Testamento, falando da nossa união com Cristo. Toda vez que você lê em Cristo, em Cristo, em Cristo, ele está se referindo a essa doutrina da nossa união com Cristo. Mas começa no ensino do próprio Senhor Jesus. Lá em João, abra lá em João, no capítulo 15. Em João 15, 5, nós lemos: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa nossa ligação, esse enxerto que o Pai operou, nos ligando a Cristo, fazendo com que a vida dele fluísse em nós e através de nós. É uma obra do agricultor, é uma obra do Pai. Em João 17, se você passar umas páginas, nós vemos a oração sacerdotal do Senhor Jesus. E lá em João 17, 23, ele orou assim: Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E no verso 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O desejo do Senhor era estar em nós, estar conosco, e que nós experimentássemos uma unidade com Ele, como a unidade que Ele experimentava com o Pai. E depois ele vai dizer que o desejo dele é que nós experimentemos entre nós essa unidade que só a Trindade experimentava. Meu marido gosta de dizer que só duas realidades apontam para essa união, essa unidade eterna que a Trindade vive. Marido e mulher no casamento, que se tornam uma só carne. Dois, que se fazem um. E o corpo de Cristo, comprado pelo sangue de Jesus. Sendo muitos, nós somos um corpo com um cabeça, que é o Senhor, unidos e ligados nele. E esses textos dizem que nós estamos em Cristo e que Cristo está em nós. Foi por isso que Paulo pode dizer: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Vamos abrir em Gálatas 2, os versos 19 a 20. Gálatas 2, 19 a 20 diz assim: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Podemos ler juntas esse versículo mais uma vez?
Gálatas 2, 19 e 20. Vamos lá? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas e está dando uma exortação muito severa a essa igreja. Ele chega a chamá-los de Gálatas insensatos, porque outrora eles haviam confiado nos méritos de Cristo, que o Senhor tinha feito a obra de salvação, que eles eram novos em Cristo, mas eles estavam voltando e se deixando enredar por ensinamentos de judaizantes que diziam que eles precisavam de Cristo e outras coisas, outras práticas, outras observâncias da lei. E estavam impondo àqueles Gálatas um peso e um jugo do qual Cristo já os havia libertado. Cristo nos libertou da escravidão da lei. Não é porque a lei era má, mas é porque a lei apontava o meu pecado e que eu não tinha como chegar diante de um Deus santo. E toda a lei apontava para Cristo e ele a cumpriu de forma perfeita no meu lugar. De maneira que hoje eu amo e tenho deleite na lei de Deus, mas que eu sei que eu não vou cumpri-la plenamente. Mas alguém no meu lugar viveu plenamente e cumpriu a lei de Deus. Mas haviam outras leis que o povo de Deus recebeu do Senhor, a lei cerimonial, recebeu a lei civil. Então existem esses 3 tipos de lei: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. A lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos, nunca passou e nem passará. Porque ela reflete o caráter santo de um Deus eterno e ela é para mim hoje aplicável, como era para aqueles que receberam ali embaixo do monte, quando Moisés desceu com as tábuas da lei. Todos os 10 mandamentos. E toda a palavra de Deus vai voltar para eles em vários textos. E é maravilhoso estudar a grande abrangência de cada um desses mandamentos. Mas existia a lei cerimonial, que eram tradições, que eram rituais, que eram maneiras que o povo de Deus havia de viver enquanto ele peregrinasse aqui. Quais eram os animais que precisavam ser apresentados e todos aqueles ritos de purificação. E aqueles ritos todos apontavam para Cristo. E Cristo, quando veio e cumpriu a lei, ele nos desobrigou dessa parte da lei cerimonial. É por isso que não tem cordeiro aqui sendo imolado. É por isso que quando a irmã está naqueles dias, ela pode vir cultuar o Senhor. E é por isso que a gente precisa fazer essa distinção que muitas vezes os Gálatas não estavam fazendo, de levar um peso de um cumprimento de uma lei que não está mais sobre nós. A lei condenava, porque nós não podíamos cumpri-la plenamente. Mas agora nós morremos para a lei, porque nós confiamos naquele que a cumpriu. E vivemos para Deus nessa liberdade que o Senhor nos conquistou. Nesse texto nós vemos 3 paradoxos. E estes são: eu morri para a lei, mas eu vivo. Quem morre vive, como assim? Outro paradoxo: eu estou crucificado, mas eu vivo. Outro paradoxo: não sou eu quem vivo, mas Cristo. E outro paradoxo: a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé. Embora eu viva na carne, nesse corpo que ainda luta, que ainda geme, eu não vivo com base na vista, eu não vivo com base no que eu consigo tocar, sentir. Eu vivo pela fé, e uma fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Matthew Henry é um comentarista puritano do século XVII, ele dizia que a vida do crente é um mistério. Ele está crucificado e ainda vive. O velho homem está crucificado, mas o novo homem está vivo. Ele está morto para o mundo e morto para a lei, e ainda assim vivo para Deus e Cristo. O pecado é mortificado e a graça vivificada. Ele vive e ainda assim não é ele. Ele está crucificado com Cristo e ainda assim Cristo vive nele. Isso resulta de sua união mística com Cristo, por meio da qual ele se beneficia da morte de Cristo, de modo que, em virtude disso, morra para o pecado. E ainda se beneficia da vida de Cristo, de modo que, em virtude disso, viva para Deus. Que coisa bela, que coisa profunda. A gente poderia ficar aqui só pensando: eu morro para a lei, eu vivo para Cristo, eu estou crucificada, mas eu estou viva, eu estou morta, mas eu estou viva. Eu morri para quê?
E eu vivo para quê? Nós morremos para o pecado. Nós morremos para essa necessidade de irmos contra a lei de Deus. Nós morremos para a escravidão que o pecado trazia à nossa vida. Nós podemos morrer para o pecado porque Cristo morreu por conta dos nossos pecados. Sinclair Ferguson, ele dizia que através da união com Cristo, tudo que é dele pela encarnação se torna nossa pela fé. Seu sacrifício se torna nosso para trazer-nos perdão para a nossa culpa. Sua vida de obediência torna-se nossa para dar-nos a nova condição de filhos de Deus. Contudo, quando somos unidos a Ele, há também um sentido em que sua vida e poder se tornam acessíveis a nós para transformar a nossa vida. Percebe o que ele falou? Nós vivemos na morte de Cristo. A sua obediência, Ele nos outorgou. O Senhor Jesus fez conosco uma troca que ninguém faria. Quando eu era pequena, tinha uns programas de televisão e a pessoa entrava numa cabine e ela não conseguia ouvir o que estava acontecendo lá no palco. E aí eles traziam um prêmio. Lembram disso? E estava lá uma bicicleta. E a pessoa ia dizer, né? Você troca esta bicicleta por uma chupeta. Aí a pessoa não sabia e dizia, sim! Uma troca absurda. A troca que o Senhor Jesus fez conosco foi uma troca impensável. O que é que nós demos a Ele? O nosso pecado, a nossa miséria, as nossas enfermidades, a maldição que estava sobre nós por conta da nossa desobediência. Isso era nosso. Foi com que a gente contribuiu. E o Senhor Jesus, que tinha a santidade perfeita, a comunhão com o Pai, Ele fez essa troca. Ele pegou o que era meu, o meu pecado, a minha morte, as minhas maldições, as minhas enfermidades. E no lugar, Ele me deu a sua justiça perfeita. A comunhão com seu Pai, a santidade, a vida eterna. Essa é a troca. Quem não gostaria de trocar morte por vida? Condenação por liberdade. Enfermidade por cura. E quem faria isso por nós? Quem tomaria o jugo nosso e enfrentaria a ira de Deus? Essa foi a troca que o Senhor Jesus fez. E Ele nos uniu a Ele ali. A união com Cristo gera, e só ela gera, vida verdadeira, eterna e abundante. E nós somos beneficiados de tantas maneiras que nós não conseguimos imaginar todos os benefícios que a nossa união com Cristo promove em nós. Tem uma história, e foi atribuída a Spurgeon, não sei se foi ele que falou, de um homem que foi fazer um cruzeiro marítimo. E ele estava lá naquele cruzeiro, e num cruzeiro tem vários restaurantes, eu não sei quem já teve essa experiência, muitos restaurantes e comida maravilhosa. E aquele homem tinha economizado tanto para fazer aquela viagem, e ele ficou sem dinheiro. E ele lá dentro no navio via as pessoas chegando, entrando nos restaurantes, sentando, e ele via ao longe aqueles pratos maravilhosos, ele dizia, não tenho dinheiro para isso. E aí ele levou biscoito, para que ele pudesse comer biscoito na viagem. Aí às vezes ele escolhia, tomava o café da manhã no restaurante, comia bem, aí no almoço ele comia biscoito, e no jantar ele comia biscoito. Para ao final descobrir que o valor que ele pagou dava direito a todas as refeições, nos melhores restaurantes, para ele comer e repetir, se fartar das delícias daquela viagem. Mas ele vivia comendo biscoito, sem usufruir dos benefícios que ele tinha. E assim, muitas vezes, somos nós, olhando alguém que está se banqueteando ali e comendo migalha, e sobrevivendo das migalhas pela misericórdia, mas sem desfrutar, sem sentar à mesa, sem ter aquele banquete, sem usufruir das riquezas que Cristo conquistou para nós e que são nossas, por conta da nossa união com Cristo. Essa nossa vida é uma vida nova. Ela não vai ter nada a ver com aquela vida anterior, porque agora é a vida de Cristo fluindo em nós. É uma nova vida. Paulo nos diz, esse versículo é muito conhecido, em 2 Coríntios 5,17.
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós não seremos nova criatura, nós somos nova criatura. Não diz que nós estaremos em Cristo, diz que nós estamos em Cristo. O nosso passado, ele não nos define mais. Tudo que nós experimentamos, quer tenha sido pecados que nós cometemos, quer tenha sido pecados que cometeram contra nós, isso não nos define. Nós somos definidas em Cristo e na obra dele. E por isso nós podemos dizer, eu sou nova criatura. A nossa luta, então, é para nos apropriarmos do que já é nosso. Tem gente que gosta de determinar, né? Passa por um apartamento, eu determino. Quer se apropriar de uma coisa que Deus não prometeu. E deixa de se apropriar daquilo que Deus já prometeu. O Senhor Jesus prometeu que rios de água viva fluirão do nosso interior. Quantos dias você acorda ou você vai dormir e pensa, do meu interior fluem rios de água viva? É difícil a gente pensar assim. É difícil a gente estar debaixo dessa fonte constantemente sendo renovadas e sentir essa fonte fluir em nós, mas isso já foi prometido. Então, dessa verdade nós podemos nos apropriar e viver de acordo com ela, porque ele já conquistou tudo isso para nós. Esse processo que se iniciou com a nossa união com Cristo, e esse é um dos maiores benefícios da nossa união com Cristo, é o processo que nós chamamos de santificação. O processo de nos tornarmos na prática aquilo que já somos pela fé. O Senhor Jesus nos vê como santas, mas nós estamos sendo santificadas. Quando ele vê a obra dele, ele já nos vê glorificadas. Mas alguém aqui está num corpo glorificado? Que não peca, que não adoece, que não é passível de morrer? A obra de Cristo ele já vê concluída, mas estamos vivendo um processo. Esse processo é chamado santificação. Ele é um benefício da nossa união com Cristo. Muitas vezes a gente pensa numa vida de santidade e a gente não associa uma vida de santidade a uma vida de felicidade, de gozo, de alegria, por conta da nossa mentalidade formatada segundo o mundo, em que feliz é aquele que vive como quer, que faz o que quer, que ninguém vai mandar em mim, ninguém vai me dizer o que fazer. Como assim santidade é sinônimo de alegria? Para a nova criatura é. Porque a vida de Cristo é uma vida de santidade. E se eu não vivo uma vida lutando para cada dia ser mais parecida com Ele, eu não tenho como ser feliz. Porque a minha nova natureza me diz, você precisa mais de Cristo, você precisa ser mais santa, você precisa ser menos você, você precisa lutar contra as suas velhas inclinações. E esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. Ele está restaurando a imagem de Deus que foi quebrada em Gênesis 3. E como é que ele faz isso? Lá em 2 Coríntios 3,18 diz, como é que ele faz isso? Segundo aos Coríntios 3,18. Diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Como é que nós somos transformadas de glória em glória? Quando nós contemplamos a glória do Senhor como por um espelho. Nós ainda não o vemos face a face. Nós não suportaríamos ver a glória do Senhor, mas nós vemos a glória do Senhor em Cristo, quando nós o contemplamos. E como é que nós contemplamos a Cristo? Na sua palavra. Nós não contemplamos uma figura, um desenho. Nós não sabemos como era o rosto do nosso Senhor. O Senhor não quis revelar. Não está aqui. Nós contemplamos na sua palavra. E é esse o meio de transformação que o Espírito Santo usa para de glória em glória nos conformar à sua própria imagem. Esse deve ser o alvo de cada crente. E essa transformação, as Escrituras nos dizem que começa com a nossa mente. John Stott, ele disse que a batalha da vida cristã é a batalha pela mente do cristão. O que é que domina a nossa mente? Isso é um campo de guerra.
A batalha está sendo travada aqui. Quem vai ganhar as minhas afeições? Porque nós não podemos amar algo que primeiro nós não conheçamos. O coração não pode amar o que a mente não conhece, disse um comentarista bíblico. Mas a gente vive nesse tempo de uma ênfase exacerbada nas emoções, nas sensações, nas experiências, mesmo na igreja. Muitas vezes esse é o aspecto da vida cristã que é enfatizado, mas não é esse o aspecto que a palavra de Deus enfatiza na nossa luta pela santidade. A palavra de Deus fala que nós somos chamadas a, de forma ativa, colocarmos a nossa mente naquilo que é eterno e não temporal, a dominarmos os nossos pensamentos, a cingirmos o nosso entendimento e a renovarmos a nossa mente. E que eu sei que vocês gostam de ler e abrir o texto, então eu vou dizer, eu não ia ler, eu ia só citar. Filipenses 4:8. A palavra de Deus nos diz o que devemos pensar. Às vezes a gente pensa que a gente pode pensar o que quiser, não é? Que tem liberdade na minha mente. Isso não é verdade. A palavra de Deus diz no que eu devo pensar. E que eu devo rejeitar tudo que não está nessa lista. E a gente tem que viver alerta, ligadas 24 horas. Todo pensamento que quiser fazer morada, nós precisamos contrastar com essa lista de Filipenses 4:8. Spurgeon dizia que a gente não tem como evitar que um pássaro sobrevoe a nossa cabeça, mas a gente tem como impedir que ele construa um ninho nela. O primeiro galinho que ele trouxer, eu posso tirar. Muitas vezes vão passar pensamentos na nossa mente que são indignos do Senhor e que não estão aqui listados em Filipenses 4:8, mas o que você vai fazer com ele vai ser uma escolha sua. Se você vai colocar a sua mente no lugar certo, ou se você vai abrigar e dar lugar a esses pensamentos que vão moldar a sua vida no final das contas. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está muito claro. Não é puro? Não posso pensar. Não é amável? Não posso pensar. Eu teria vergonha se esse pensamento aparecesse aqui nessa tela? Eu não posso pensar. Ele desonra ao Senhor. Eu não tenho liberdade na minha mente para pensar o que eu quiser. 1 Pedro 1:13. 1 Pedro 1:13. Nas nossas Bíblias, muitas vezes, tem um título, né, que a Sociedade Bíblica dá. E o título desse trecho é A Santidade na Vida. E olha como começa a santidade na vida. Qual é o primeiro ensino que Pedro traz? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que é cingir o entendimento? Cingir era o que alguém fazia quando precisava correr, andar rapidamente, mas aquelas roupas longas que eles usavam atrapalhavam a corrida, a caminhada mais rápida. Então eles levantavam as suas roupas e prendiam com um cinto para que eles pudessem mais rapidamente chegar no seu destino. Cingir o entendimento é estar pronto e preparado. É guardar a nossa mente de tudo aquilo que não vai nos levar a essa vida de santidade, que não foi trazido para nós pela revelação de Jesus Cristo. Essa é a ideia de cingir. É você trabalhar de tal forma com a sua mente ativa para que nenhum ensino falso que desvirtue a palavra do Senhor penetre, ache lugar na nossa mente e, consequentemente, no nosso coração. E, por último, Romanos 12:2. Esse texto que todo mundo sabe de cor, né? Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está vendo ênfase nas emoções aí? Você está vendo um alerta. Você está vendo o Espírito Santo repetir esse ensino. Por quê que o Espírito Santo deixou tantas vezes esse ensino? Porque o ponto de partida para a nossa vida é a nossa mente. Para onde a mente vai, aí vão também as nossas afeições. E então as nossas atitudes vão seguir aquilo que nós amamos, aquilo que nós desejamos, nós vamos buscar, nós vamos fazer.
E nós nos tornamos, então, aquilo que nós pensamos. É por isso que é tão importante a nossa mente ser renovada a cada dia pela palavra, para que a gente possa resistir às pressões de vivermos como o mundo, como vizinho, segundo um padrão completamente distorcido do que é bom, do que é verdadeiro, do que é justo. E é assim que nós somos transformadas de dentro para fora e capacitadas para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só posso ver algo como bom e poder atestar que aquilo é bom porque eu tive a mente renovada para ver o que Deus diz que é bom, não o que o mundo diz que é bom. O que é agradável para mim não é o que o mundo diz que é agradável, é o que o Senhor Deus diz que é agradável. E é assim, nessa renovação da nossa mente. A gente não sabe muita coisa acerca da vontade de Deus para nós. Alguém me perguntou hoje, qual é o propósito de Deus para mim? Eu não sei. O Senhor não revelou os detalhes. No seu livro estão escritos cada dia, cada detalhe que vai acontecer. O Senhor sabe, mas eu não sei. E graças a Ele, Ele não me revelou. Para eu não viver no futuro, para eu viver hoje na dependência dEle. Mas Ele deixou muito claro qual é a sua vontade para nós. A vontade dEle é que nós sejamos santas como Ele é santo. Qual é o propósito de Deus para mim? Que eu seja santa. Qual é o propósito de Deus para você? Que você seja santa como Ele é santo. E esse desejo de sermos santas como Ele é santo é uma evidência da nossa união com Cristo. Não é uma causa. Não era o meu desejo de santidade que causou a minha união com Cristo. É a minha união com Cristo que causa em mim, que promove em mim o desejo de uma vida de santidade, porque eu fui unida a Ele. Abre em Colossenses 3. E se você olhar também o título que a Sociedade Bíblica colocou, você vai ver que tem a ver com a união com Cristo, como princípio para uma vida de santidade. E o que é que ele vai dizer? Que é resultado da nossa união com Cristo e que será a maneira como Deus vai nos fazer viver uma vida de santidade. Colossenses 3, a partir do verso 1, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vocês viram o mesmo padrão para uma vida de santidade, uma mente renovada, uma mente ativa que é colocada lá no alto. Mas deixa eu perguntar a você, se os seus pensamentos forem deixados assim soltos à vontade, eles vão subir? Ou eles vão descer? Eles vão para onde Cristo vive? Eles vão pensar na eternidade? Eles vão ver a vida a partir da perspectiva do céu? Ou se os seus pensamentos forem deixados à vontade, eles vão cascavilhar a lata do lixo, de pecados que você cometeu no passado, pecados que cometeram contra você. E tudo que é contrário a essa lista de Filipenses 4, não vai ser puro, não vai ser verdadeiro, não vai ser justo. A nossa mente precisa ser disciplinada. E como é difícil disciplinar a nossa mente, minhas irmãs. Como é difícil pegar os nossos pensamentos e colocarmos no alto. Quer ver um exemplo muito simples disso? Quando você ora, sozinho em casa, e você está lá orando, e de repente você pensa na panela que ficou no fogão, aí você pensa no que você vai fazer amanhã, e você pensa numa raiva que alguém lhe fez. A sua mente vai para todos os lugares, enquanto você se dedicou ali para orar. Aí o irmão vai orar na igreja, às vezes um irmão ora mais longo do que outro, e na oração do irmão você viajou para todos os lugares da terra. E é o momento de oração. Se é tão difícil nós disciplinarmos os nossos pensamentos nesse tempo de oração, de poucos minutos, imagina 24 horas por dia, todos os dias. Exige muito. Exige que nós estejamos atentas a tudo que habita a nossa mente. E quais são as portas para a nossa mente? São os nossos sentidos. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço. Essas são as portas para a nossa mente. A Esther Engelsman, ela é a filha do Joel B., que alguns conhecem, esse pastor americano. Ela escreveu um livro maravilhoso chamado Transformadas. E nesse livro ela trata exaustivamente sobre esse tema
de guardar a mente, de cultivar uma mente pura, santa. E eu aconselho a leitura desse livro. E ela diz assim: tudo o que consumimos, olhando com os nossos olhos ou ouvindo com os nossos ouvidos, séries, filmes, vídeos, redes sociais, notícias, livros, revistas e música, é digerido com nossas mentes. Quer percebamos ou não, e querendo ou não, cada imagem, palavra, frase, conversa, postagem e artigo tem um impacto na forma como nós pensamos. O impacto pode ser muito pequeno, mas quando somado com milhares de outros pequenos impactos, torna-se muito grande. A soma do que estamos consumindo é usada por Satanás para nos conformar com o mundo ou por Deus para nos transformar na imagem de Cristo pela renovação das nossas mentes. Tudo que nós lemos nos afeta. Eu não sei se você viveu como eu, no início da pandemia, consumindo tudo que era notícia. E quantos tinham morrido naquele dia, e quantos casos tinham sido confirmados. E a gente ficava ligado ali nas informações e atualizando. E foram dias assim, só nos alimentando daquelas notícias, daquele desespero que nós estávamos vendo nas pessoas. Não fique em casa, não se isole, deixa seu pai lá em casa quietinho. E tudo isso mexeu profundamente comigo. E eu sei que com muitas de nós. E teve uma hora que eu disse, eu tenho que parar. Eu não quero mais saber. Eu não vou mais buscar essa informação. E não era porque eu queria me alienar e fazer de conta e viver num mundo de poliana que não estava acontecendo nada, não era isso. Mas é porque aquilo que eu estava consumindo com tanta avidez não estava deixando com que a mente estivesse nas coisas do alto. A minha esperança não estava sendo aumentada, nem a minha fé e nem o meu amor. E vários eventos fazem isso conosco, né? Quando aconteceu aquele problema lá em Israel, aquela guerra em 7 de outubro, a mesma coisa aconteceu comigo. Eu fiquei vidrada naquilo, eu só queria ver e saber o que estava acontecendo, e os reféns, e quem morreu, e agora o que vai ser. Até que eu paro e penso, não, eu não posso me alimentar dessas informações. Isso não está me ajudando a crescer em fé, esperança e amor. Qual tem sido a nossa dieta? Aquilo que temos lido, aquilo que temos ouvido, tem sido rica em nutrientes para nos ajudar na nossa luta de guardar a nossa mente, de termos uma vida de santidade. Dieta não é uma palavra que a gente goste, né? Só os nutricionistas aqui que passam as dietas. Mas normalmente quando a dieta tem um sentido restritivo, do tipo, corte o sal, corte o açúcar, esquece leite condensado, carboidrato, lactose. Isso traz alegria para a gente? Ai, que bom, agora eu vou viver sem comer açúcar. Gente, não causa, não. E por que a gente faz isso? E por que a gente se submete a isso? Porque tem um bem maior em jogo. A nossa vida, a nossa saúde, o nosso corpo funcionar bem. E sabemos que somos mordomas do nosso corpo e que não podemos nos alimentar de qualquer jeito, porque é o templo do Espírito Santo, afinal de contas. E a gente então tem que abrir mão daquilo que nos dá prazer, daquilo que a gente faz para anuviar a mente, para desaparecer. Muitos entretenimentos que nós consumimos são pequenas doses de veneno que nós estamos ingerindo. Você daria para o seu filho um bombom com apenas um pouquinho de veneno? Ah, é só um pouquinho. 0,01% de veneno. Vai morrer não. Você daria? Não daria. Da mesma forma, nós não podemos ingerir essas pequenas doses de veneno achando que não vai fazer mal nenhum para nós, é o que ela falou. Ou Satanás vai usar isso para nos conformar com o mundo, ou a nossa dieta vai ser usada por Deus para nos transformar à semelhança de Cristo. Nós temos que abrir mão de tudo que não nos ajude no nosso processo de santificação. O Senhor Jesus falou de algo chamado amputação, que é algo mais radical do que amputação. Quando alguém tem diabetes e precisa amputar um dedo, amputar um pé, isso causa um choque na gente, não é verdade? A pessoa vai ter que cortar o pé para continuar viva. O que é melhor? Cortar o pé, ficar sem pé e viver? Ou ficar com o pé e morrer? Quando o Senhor Jesus fala sobre o processo de santificação, ele disse, o teu olho te faz tropeçar, arranque-o. Se a tua mão, se o teu braço te faz tropeçar, arranca. Porque é melhor você entrar no céu, menos um braço, do que todo o seu corpo ser queimado no inferno.
Ele não está dizendo para ninguém cortar o braço, obviamente. Ele está falando daquelas coisas que nós julgamos que precisamos, que dependemos, que nos são caras. E ele está dizendo, arranca, corta, não faz mais isso. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, Paulo vai tratar do mesmo assunto, a santificação. Abra lá em Efésios 4, nós vamos ler dos versos 17 a 23. E esse trecho vai mostrar a diferença do pensamento dos ímpios, que são vaidosos, que são obscurecidos, do pensamento dos crentes, instruído por Cristo. E ele vai apresentar um imperativo para a nossa nova vida. A partir do verso 17 de Efésios 4, nós lemos: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Qual é a ordem que o Senhor Deus nos dá no verso 22? Qual é o imperativo aí? Vos despojeis. Qual é a ordem no verso 23? Vos renoveis. Qual é a ordem no verso 24? Vos revistais. A primeira coisa que esse texto nos diz é que nós precisamos nos despojar de tudo que não condiz com a nossa nova natureza em Cristo. E mais adiante nesse texto, em Colossenses 3, o texto que nós vemos vários exemplos dessas coisas das quais nós devemos nos despojar. Essa lista vai estar em Colossenses 3, 5 a 9, e essa lista vai estar em Efésios 4, 25 a 31. Alguns exemplos: mentira, deixe de mentir e fale a verdade ao próximo. Outro exemplo, ira, furto, impureza. Você está passando os olhos aí nessa lista? Maledicência, lascívia e todas essas coisas que não condizem com quem nós já somos em Cristo. Quando os primeiros leitores receberam essas cartas, certamente a mente deles foi para o que um soldado romano fazia ao chegar da guerra. E de vez em quando nas pregações os pastores usam esse exemplo. O soldado, quando ele ia para a guerra, ele passava meses sem banho. Ninguém parava para tomar banho no meio da batalha. Era luta constante. E quando eles chegavam em casa, eles precisavam tirar, e por baixo daquela armadura havia uma pele mais fina, uma roupa mais fina, e essa roupa ela já estava colada no corpo do soldado. De maneira que para tirar, muitas vezes, a pele vinha junto e fazia feridas. Esse não é um processo fácil. Esse é um processo doloroso de se despir do velho homem, retirar aquela roupa imunda, aquela roupa fedida, tirando com um pedaço de pele, feria, doía. Mas ele precisava fazer isso. A gente não pode esperar que esse processo seja fácil para nós. Nós lemos com as meninas em casa, já mais de uma vez, as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Eu não sei quantos já leram. É muito lindo esse livro, e um deles é uma coletânea. Num deles, um livro chamado As Aventuras do Peregrino da Alvorada, nós somos apresentados a um personagem chamado Eustáquio. Eustáquio era primo dos meninos que haviam estado em Nárnia antes, e ele era um menino chato, era um menino insuportável, ganancioso, arrogante, mau. E acaba que ele vai para Nárnia com os primos. E ele fica encantado, e mesmo ele tendo visto que
Aqueles primos que ele tratava como ninguém, lá eram reis e rainhas. Ele quer ser importante como aqueles primos também são, mas ele não tinha tido uma experiência transformadora. E ali ele vê um tesouro. E era bem claro que ele não poderia pegar aquele tesouro, que haveriam consequências para quem pegasse aquele tesouro, mas ele pega. E ele se transforma num dragão. E ele se apavora. Eu sou um dragão. Como é que eu vou chegar em casa como um dragão? E ele sofre ali, e ele luta, e ele tenta de todas as maneiras se livrar daquelas escamas de dragão e voltar a ser um menino. E toda tentativa dele é frustrada. Toda tentativa dele é dolorosa e frustrada. As escamas voltam. E ele já estava desesperado. E Aslan aparece. E Aslan, nas Crônicas de Nárnia, é a figura de Cristo ali. E Aslan disse, eu posso ajudar. Mas para isso ele tinha que abrir mão de tentar com as suas próprias forças. Ele tinha que se tornar vulnerável. E ele se prostra e as garras do leão são colocadas nele, são fincadas nele. E ele sente no profundo do seu coração uma dor lancinante. E aquelas garras do leão arrancam a pele de dragão. E ele se purifica ali em águas cristalinas, um simbolismo do batismo. E ele se torna um menino de novo, mas não o mesmo menino que ele era. Um menino completamente transformado. Ele não podia fazer isso por si. As garras do leão tiveram que causar uma grande dor nele. E essa foi uma das perguntas que fizeram hoje. Isso é doloroso, isso é difícil, isso me dá um incômodo. Se o evangelho não incomodar, não é o evangelho verdadeiro. Ele vai nos incomodar, ele vai apontar o nosso erro, ele vai apontar a nossa incredulidade. E ao mesmo tempo ele vai nos dar esperança. Ele não vai nos deixar no chão. Ele vai erguer os nossos olhos para o céu. Mas ele vai doer, ele vai incomodar. E esse é o processo que o Senhor está operando em nós. Tem que ser as garras do leão para tirar a minha velha natureza, para me despojar daqueles hábitos que não tem mais nada a ver com a nova Paula, refeita em Cristo. E depois, quando a gente tira essa roupa suja, o que é que a gente faz? A gente vai se lavar, a gente vai se purificar. E essa instrução do texto, no versículo 22, então 23, nós nos lavamos, nós nos renovamos. E quem é que nos renova? É a palavra. Vários textos bíblicos apontam para essa função da palavra. Ela é a água que nos purifica. Nós lemos isso em João 15, nós lemos isso em Efésios 5. E como diariamente nós tomamos banho, hoje quando Elaine e Sandra foram me buscar, que carro cheiroso. Nossa, vocês estão tão cheirosas. Elas disseram, tomamos banho. Graças a Deus. É um bom hábito. Precisamos diariamente, né? Nossa herança indígena, tomarmos banho. Assim como todo dia a gente chega suado e cansado e precisa se renovar com o banho. E a gente não toma banho hoje e esse banho está válido até depois de amanhã. Não é assim. Mesmo perfume francês, né, ajudando. Mas nós precisamos nos expor a essa palavra continuamente, sermos lavadas por essa palavra diariamente, continuamente. E será assim eternamente, expondo o nosso coração à palavra. E pedindo ao Senhor que nos sonde pela palavra. Sondar o nosso coração é difícil. E às vezes, se a gente fizer isso sem a palavra, sem que ela nos guie, nós vamos nos perder dentro de nós mesmas. Nós não vamos achar a saída. Tem que ser a palavra. Por isso que o salmista diz, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E em seguida, depois de lavadas, nós nos vestimos. Mas a gente não vai lá no cesto de roupa suja e pega aquelas roupas que a gente tirou quando estávamos imundas. Nós nos vestimos de vestes limpas. Nós nos vestimos de Cristo. Nós nos revestimos do seu caráter. O texto diz que nós temos que deixar de mentir. E aí agora você não vai ser muda. Você deixa de mentir, despojar. Mas agora você tem uma atitude. E agora você vai falar a verdade. De qualquer jeito? Não. Em amor. Nós deixamos de fofocar. E agora? Nós passamos a falar o que edifica, o que engrandece,
aquela palavra temperada com sal, que é boa e oportuna. Nós deixamos de furtar. E perceba que furtar é muito mais do que ver ali dando sopa, alguma coisa e botar no bolso. Nós furtamos, muitas vezes, o nosso trabalho. Quando nós não somos diligentes. Quando o chefe está olhando, eu estou lá. Tá produzindo. Quando o chefe vira as costas, eu estou batendo papo. Eu chego atrasada, eu não dou satisfação. Isso é furto. Nós não só deixamos de furtar, nós passamos a trabalhar, fazendo com as nossas próprias mãos o que é bom. Para quê? Para eu enriquecer, para eu ter conforto? A palavra de Deus diz que é para que eu possa acudir ao necessitado. A minha mentalidade muda. Ao invés de querer tomar o que é do outro, eu agora quero trabalhar para poder abençoar o outro. Essas são as vestes da graça. Nós nos revestimos, então, de todos os traços de caráter de Cristo. Todos aqueles atributos que Ele escolheu nos comunicar. A sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua paciência, a sua longanimidade. Muitas vezes a gente quer os atributos que são só dele. A soberania, o domínio, o controle, a onisciência. Mas Ele nos chamou para nos vestirmos desses trajes, da humildade. E nós vemos isso em Colossenses 3 de uma forma belíssima. Abra lá novamente em Colossenses 3. E nós vamos ver exemplos dessas vestes da graça, que deve ser o nosso guarda-roupa novo. A partir do verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportáveis uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Essas são as novas vestes. É assim que Cristo vive em nós. E quem é que recebe a glória quando nós vivemos assim? É o Senhor. É o Senhor que é visto em nós, que está agindo e ativo na sua igreja e no mundo através de nós, sendo revestidas por esse caráter. Mas esse processo de santificação não é algo que eu faço da noite para o dia. Não é algo que eu faço de uma vez por todas. Não é um estalar de dedos. Não é quando eu desço as águas do batismo agora, eu estou vestida de todos os trajes da graça. Não é assim que funciona. Com ninguém. É um processo contínuo que só é possível pelo poder de Cristo que opera em nós, um dos benefícios da nossa união com Ele. Ele nos habilita para nos levantarmos e nos engajarmos com Ele nesse trabalho que é dele e que é nosso. Filipenses 2, 12 a 13, é um dos textos que mais nos ajuda a compreender essa dinâmica. É uma obra de quem a minha santificação? E lá nós vemos muito bem equilibrado esses conceitos da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Dizem que alguém chegou para Spurgeon e disse assim: como é que você reconcilia a soberania de Deus e a responsabilidade humana? E dizem que ele respondeu assim: você não reconcilia amigos. Esses conceitos, eles andam de mãos dadas. Um não exclui o outro. E nós lemos então em Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Percebem o equilíbrio aí da nossa responsabilidade, porque está o imperativo. Desenvolvei a vossa salvação. Mas é Deus quem efetua. Aí eu lhe pergunto, será que o Senhor está desejoso de fazer a parte dele? Será que Ele está disposto a nos ajudar nesse processo de santificação? Ele sempre está. O problema sou eu, que muitas vezes sou lenta, negligente, preguiçosa, amando demais aqueles pecados. E muitas vezes o nosso pensamento pode ficar desequilibrado a esse respeito, entre dois extremos. É uma obra de Deus, então eu vou sentar e esperar que Ele me torne mais amável,
mais paciente, que Ele me torne mais humilde. Ou então o outro extremo, essa obra é minha. E aí quando a gente falha, nós ficamos desanimadas, desencorajadas. Nós fazemos assim, não estou entendendo o que está acontecendo. Eu sou salva ou eu não sou salva? As Escrituras ensinam. Jerry Bridges, um autor que eu amo, fala: responsabilidade e dependência totais em todos os aspectos da vida cristã. Todos. Responsabilidade total. Eu preciso, Senhor, buscar-te. Eu preciso buscar a tua palavra que me purifica. Eu preciso me despojar, fazer morrer essa minha natureza. Me ajuda, Senhor. Eu sei que sem o teu agir eu não vou conseguir. Um pastor holandês chamado George Bethune, ele escreveu um livro sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é um dos exemplos dessas vestes da graça. O amor, a fidelidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, são exemplos das vestes da graça que nós somos chamadas a nos revestir delas. E ele disse: enquanto, pois, crescermos na vida cristã pela graça divina, é nosso dever crescer na graça. Além disso, a qualidade da graça é tal que, embora seja força de Deus, temos que usá-la. A graça não proporciona nenhuma faculdade nova, mas fortalece as faculdades que temos. Consequentemente, o fruto do Espírito são as qualidades e as ações do homem renovado, não produzidas sem ele, mas por meio dele. Que estejamos, então, sempre atentos a nosso dever para manter as boas obras. É o que nós estamos cantando agora. Nós podemos dar fruto e dar fruto bom. De santidade, a vida de Cristo em nós é fruto bom. A nossa vida de união com Cristo é uma vida ativa. E você pode até ser que nem eu, sedentária, que não vai para a academia, que não caminha. Mas as consequências disso eu vou sofrer. Mas na nossa vida espiritual, o sedentarismo, o marasmo, tem consequências muito piores. Porque quando nós deixamos de nos desenvolver e de crescer, na verdade nós estamos definhando. Nós precisamos ser responsáveis. Nós precisamos entender o nosso papel nesse processo de santificação. De ativamente buscarmos a palavra de Deus. De ativamente despojarmos aqueles trajes sujos, imundos, que não condizem com a nossa nova natureza. Que não tem nada a ver com a vida de Cristo. E ativamente nos renovarmos. Tudo que nós precisamos para a vida e piedade, o Senhor já nos deu. Tudo. Você não precisa de uma nova revelação. Você não precisa nem de um novo acampamento, acredite em mim. Tudo já lhe foi dado. Tudo que conduz à vida e à piedade na nossa união com Cristo já nos foi dado. Nós já podemos entrar naquele restaurante, já sentar naquela mesa do banquete e usufruirmos de toda essa riqueza, de todo esse tesouro. E é isso que a doutrina bíblica faz por nós. Nos ajuda a entender. E nós precisamos, então, aprender. Precisamos entesourar, mas, sobretudo, precisamos viver. Cristo vive em nós. Que Ele possa, então, ser visto através de nós, na nossa vida, nas nossas obras, e que isso traga glória e honra para o nome do Senhor. Amém?